Oi, há quem diga que nós não deveríamos buscar mais nenhum outro objetivo na leitura da literatura e que não seja o entretenimento. Mas tem certos livros e certos autores que me impedem de acatar esse ponto de vista. Tamanha força que os seus textos têm de fazer ver, de fazer pensar, de fazer sentir. Ao dizer isso, estou dizendo então que existem livros que são educativos, eles nos transformam. E A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, é um desses livros. Dizer que este livro é também educativo, eu acredito que não é um absurdo, porque o autor Tolstói, toda a sua vida foi muito dedicada à educação. Ele fundou revista educacional, produziu material didático, construiu diversas escolas. Quando eu leio este livro, quando eu leio esse texto, acho que ele tem muito a nos dizer aos estudantes de psicologia, enfermagem, fico pensando, quem sabe, aos estudantes da medicina, odonto. Vamos à obra? Vamos fazer uma viagem para o século XIX, entre os anos 1882 e 1886. Encontramos Tolstói na cidade de Yasnaya Poliana, que fica a 215 quilômetros de Moscou. Tolstói está com 58 anos, casado há 24 e tem 13 filhos. Um certo dia, ele recebe a notícia que numa cidade vizinha, um procurador faleceu. Este procurador tinha o nome Ivan Ilitch Mietchnikov. Um dos irmãos deste procurador narra a vida do irmão para Tolstói. Um amigo deste procurador também conta para Tolstói como foi ter convivido com Ivan. Tolstói ainda teve contato com o diário deste procurador. Impactado por todas essas histórias, um ano depois ele resolve escrever este livro. Esta história, então, conta a vida de Ivan Ilitch, um funcionário público que cumpria com todos os seus deveres. E quando Tolstói escreve essa parte, ele faz questão de definir o que é cumprir com todos os seus deveres, que significava fazer tudo que as pessoas dos mais altos postos consideravam pertinente. Tolstói diz ainda que Ivan era como uma mosca em direção à luz, sempre atraído pelas pessoas com altos cargos, e delas ele assimilava pontos de vista, opiniões, modos de ser, e com elas ele dedicava seus dias para fazer amizades. Até o casamento foi por conveniência, com uma mulher de família nobre, amável e bonitinha, porque ela atendia aos critérios de quem? Das pessoas de mais altos postos. Quando o primeiro filho nasceu, a esposa se modificou, teve uma série de crises de ciúme, o casal, que já não tinha um bom vínculo, passa a se distanciar ainda mais, o que fez com que Ivan, nas palavras de Tolstói, modificasse o centro de gravidade de sua vida da família para o trabalho, de tal forma que ele passa a dedicar as horas dos seus dias, muitos dias de sua semana, para solidificar a sua carreira e buscar a ascensão profissional. E um dia, em casa, cuidando inclusive da decoração da casa, um acidente doméstico bastante banal acontece, e aí a partir desse acidente nós acompanhamos o surgimento de uma série de dores no Ivan. O Ivan parte então para a busca de um diagnóstico e se relaciona com uma série de médicos que são descritos por Tolstói como profissionais que mal veem, mal ouvem, mal tocam o paciente. Os diagnósticos são todos imprecisos e por vezes até diferentes de um médico para o outro. Frente à pergunta do Ivan, eu vou morrer disso? Nenhum médico respondia. Ele era tratado mesmo como um paciente,
alguém que deve passivamente se calar, acatar o tratamento e segui-lo à risca. Nós vamos acompanhando esses meses de dores que se intensificam, de um corpo que se debilita a olhos vistos. Muitos são os sinais deste corpo que vai definhando, muitas são as dores sentidas e relatadas pelo Ivan Illich. E o desespero da família que não sabe o que fazer, não sabia antes, não sabe agora. E mesmo que não fale, os olhos mostram para Ivan Illich o desespero, o não saber da família. Tolstói, então, vai guiando a mim, a ti, a todos os leitores, ele vai nos guiando de uma tal forma ao longo desses últimos meses de vida do Ivan, que nós nos tornamos testemunhas de uma outra morte. Vemos a morte de um corpo, mas também vemos uma morte psicológica, que eu vou chamar aqui uma morte do campo dos significados. Nós vamos acompanhando uma transformação que se opera no Ivan, que é uma transformação da forma como ele significava a sua vida, quais as prioridades que ele havia elegido, como ele havia estruturado a sua rota. O adoecer, as dores, o corpo definhando, a forma como a família o via, passou a tratá-lo, a forma como os colegas de trabalho passaram a se relacionar com ele, mais preocupados na disputa do cargo do que propriamente em confortá-lo, entendê-lo e apoiá-lo. A relação com os médicos, de praticamente ausência de comunicação, tudo isso vai promovendo uma transformação no Ivan. E o interessante é que Tolstói escreve sobre essa morte, essa transformação psicológica no seu personagem e fala dos modos com que o Ivan vai se defendendo, os modos como o Ivan vai se relacionando com todas essas percepções. E ele escreve isso no século XIX. 80 anos depois, na década de 60, no século XX, uma médica psiquiatra chamada Elisabeth Kubler-Ross publica um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. E ela constrói esse livro a partir das suas pesquisas, observações e vivências com pacientes, com lesionados pela guerra na Polônia, na Rússia, e estas pessoas todas com diagnósticos graves, e frente à morte e ao morrer, através desses relatos, ela conclui a existência de 5 estágios, que ela chama de os estágios do luto. Segundo a Elizabeth, nós passamos, frente a um diagnóstico, frente a um adoecimento grave, nós passaríamos pelos estágios da negação, negar, não aceitar, rejeitar, querer deixar para longe aquele diagnóstico. Passamos pelo estágio da raiva, de ficarmos enfurecidos com tal notícia. O estágio da negociação ou da barganha, de querer procurar os melhores médicos, os melhores tratamentos e querermos negociar financeiramente casa, vida, mudança de comportamento em troca de vida. Passamos pela tristeza profunda até chegarmos na aceitação. Se passamos por todos esses estágios e nessa sequência, a Elizabeth diz não. Tem pessoas que passam por todos estes 5 estágios e nesta sequência. Tolstói, muito antes, no século XIX, já fala destas defesas, já fala deste funcionamento psicológico frente à percepção de que meu corpo está definhando e o profissional não sabe o que é. A família não sabe o que fazer. Os colegas não estão aqui comigo, não me apoiam, estão em disputa. Pouco mais, quase um século antes, Tolstói já nos possibilita esta aprendizagem, vermos todos esses estágios no Ivan, como ele nega o diagnóstico, como ele fica em desespero, como ele tenta negociar com a vida através da busca dos melhores médicos numa tentativa de salvar-se.
o desespero, os 3 dias de gritos alucinantes. Ler Tolstói, ler A Morte de Ivan Ilitch, então, é aprender também sobre o nosso funcionamento psicológico frente a doenças trágicas de finalização da existência, de definhamento do corpo e mais, de transformação das prioridades da vida. O Ivan Ilitch havia fundado todo o seu planejamento de vida numa rota, e a doença vira de ponta cabeça, só que ele percebe esta reviravolta a partir da doença e muito tardiamente. Ele vai perceber em quais bases fundou o seu vínculo com a esposa, com os filhos, com os amigos, o que ele esperava da vida. Somos testemunhas, então, de uma morte física e de uma morte psicológica. Creio que com esses pequenos minutos de fala a respeito do livro A Morte de Ivan Ilitch, nós podemos ver o quanto Tolstói pode ser educativo, para que aprendamos sobre relações familiares, relações conjugais, relação pais e filhos, formação de médicos, formação de cuidadores, relação profissional, relações sociais, frente a um corpo que adoece e uma mente que se transforma a partir deste adoecimento. Nesta edição da Ontofágica, além da novela de Tolstói, temos 4 ensaios brilhantes que nos auxiliam neste entendimento, e a editora acaba cumprindo também este papel de ser educadora. Temos o ensaio de um historiador, do ilustrador, de um artista e também de uma professora do Instituto de Psicologia da USP, que vai abordar os estudos mais contemporâneos sobre a morte e sobre o morrer. Ficam aqui estas breves reflexões acerca deste livro clássico que tem muito a nos dizer. Um abraço e até mais.